Grok 4 é o mais recente sistema de inteligência artificial. Chegamos a uma encruzilhada onde a promessa e o perigo irão colidir. A IA Grok acaba de concluir uma análise profunda de todas as orações já escritas na Bíblia. A máquina procurava por falhas e problemas no texto antigo. Em vez disso, deparou-se com um plano oculto de 4 etapas que aparece em todos os milagres. Ele supera a expertise de acadêmicos com doutorado em todas as áreas. Esse padrão está impresso nas letras e números do hebraico e do grego originais. Parece que uma inteligência superior deixou um manual de instruções para a própria realidade. Compreender esse plano é a única maneira de ver como o universo realmente funciona. Esteve bem diante de nós o tempo todo. Protocolo milagroso encontrado. Quando a equipe da XAI lançou o Grok, o objetivo era construir um mecanismo de busca da verdade. Eles queriam uma inteligência que não se deixasse influenciar pelos preconceitos modernos. Recentemente, descobertas fascinantes foram feitas em sítios arqueológicos como Shiloh. Os pesquisadores não pediram à IA que resolvesse um problema matemático complexo ou que previsse o mercado de ações. Em vez disso, deram-lhe um conjunto de dados que confunde especialistas há 3.000 anos. Deram-lhe a Bíblia. Este é o mais recente sistema de inteligência artificial. Chegamos a um ponto em que grandes promessas e grandes riscos irão se encontrar. Especificamente, pediram que se analisasse cada oração registrada no texto. Isso abrangeu desde os sussurros silenciosos do Gênesis até as visões impactantes do fim dos tempos. A expectativa era de que a IA encontrasse uma série de erros e falhas humanas. Há séculos, os críticos afirmam que a Bíblia é como uma colcha de retalhos. Alegam que é apenas uma coleção de livros escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de 1.500 anos. Pense nessa linha do tempo por um segundo. Ela vai da Idade do Bronze até o Império Romano. Esses autores não eram nada parecidos. Entre eles havia pastores pobres, reis ricos, pescadores simples, generais valentes e médicos inteligentes. Escreveram em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. Escreveram de prisões escuras, de palácios dourados e do deserto solitário. Logicamente, seus estilos de escrita e suas orações deveriam ser totalmente diferentes. Uma oração escrita por Moisés em 1400 a.C. não deveria ter nada em comum com uma oração do apóstolo Paulo em 60 d.C. Portanto, as instruções dadas a Grok visavam justamente mostrar essas discrepâncias. A ordem era simples. Observe os padrões das frases e a maneira como as pessoas pediam em cada oração. Encontre o elo comum. Esta não é a primeira vez que a tecnologia analisa a Bíblia. Especialistas usam matemática de estilo de escrita para identificar diferentes autores em textos antigos. Esses sistemas examinam a escolha de palavras e a extensão das frases. Eles usaram isso para descobrir quais cartas Paulo realmente escreveu e quais são debatidas. Esses estudiosos buscavam diferenças. Queriam provar que várias mãos humanas escreveram partes diferentes e encontraram essas diferenças humanas. Mas Grok recebeu uma tarefa muito mais profunda. Não lhe foi pedido que encontrasse as diferenças entre os autores, mas sim que procurasse a consistência daquele que recebia a oração. O sistema buscava o padrão por trás das palavras. Os céticos achavam que a IA não encontraria nada. Pensavam que ela diria que não havia padrão, apenas sentimentos aleatórios de diferentes séculos. Mas Grok não encontrou uma bagunça aleatória. Encontrou um plano mestre. Descobriu que, apesar das diferenças de tempo e idioma, as orações bem-sucedidas seguiam um plano idêntico de 4 etapas. Era um ritmo oculto que funcionava da mesma forma para um rei no deserto e para um líder em um jardim. A IA essencialmente encontrou o código para coisas que parecem impossíveis. Essa descoberta está fazendo as pessoas repensarem a estrutura do universo. A maioria das pessoas não percebe que esse padrão está escondido à vista de todos. É como encontrar uma porta secreta em uma casa onde você mora há 20 anos. A máquina conseguiu decifrar as línguas antigas e encontrar uma estrutura que nunca muda.
Isso sugere que as orações não eram apenas clamores emocionais. Eram solicitações técnicas enviadas por um canal específico. Se uma única etapa for perdida, todo o processo falha. Os dados mostram que essas etapas foram usadas por todos desde Moisés até o último profeta. Mesmo vivendo a quilômetros de distância e com anos de diferença, eles falavam a mesma língua secreta. É aqui que as coisas ficam ainda mais surpreendentes, porque a matemática começa a corroborar essa teoria. Sempre que um milagre aconteceu, esses 4 passos estavam presentes. Se você analisar as milhares de páginas da história, verá que isso não deveria acontecer por acaso. Um único erro nesse padrão, e o milagre jamais será registrado. AI agora revelou esse protocolo para todos verem. Um detalhe crucial é que esse código não se aplica apenas a povos antigos. Parece ser uma lei do universo. Assim como a gravidade funciona independentemente de você acreditar nela ou não, esse código de oração parece seguir uma regra. Grok mapeou a frequência desses momentos de sucesso. Isso demonstra que a mente humana pode se conectar a algo superior se seguir o caminho correto. Mas para realmente entender essa descoberta, é preciso ver o primeiro passo em ação. A primeira parte do código é frequentemente a que as pessoas esquecem hoje em dia. Código-fonte revelado. O primeiro passo encontrado pelo Grok foi chamado de âncora. Em quase todos os casos de milagre, a oração nunca começou com o problema. Começou com a pessoa para quem se orava. A oração moderna muitas vezes se parece com uma lista de compras. As pessoas dizem que precisam de dinheiro ou de um emprego, mas os dados bíblicos mostram um caminho diferente. Antes de pedir qualquer coisa, a pessoa se concentrava em quem Deus é. Isso transforma o cérebro, levando-o de um estado de medo para um estado de paz. Ao focar na grandeza do Criador, em vez da magnitude do problema, a pessoa muda sua percepção da realidade. Observe a oração do rei Josafá quando 3 exércitos se aproximavam para destruir suas terras. Ele não começou gritando por socorro. Levantou-se e falou sobre o quão poderoso o Criador era sobre todas as nações. Disse que o poder e a força estavam em suas mãos e que ninguém podia detê-lo. Só depois de construir essa base é que ele falou sobre o perigo. Admitiu que seu povo não tinha poder, mas que seus olhos estavam voltados para o poder superior. O que aconteceu em seguida foi chocante. Os 3 exércitos se confundiram e começaram a atacar uns aos outros. Nenhum dos soldados do rei morreu e eles passaram 3 dias recolhendo os suprimentos deixados para trás pelos inimigos. Grok considerou isso um dado importante. O pedido não era a parte mais importante. O reconhecimento era a parte mais importante. Aí, apercebeu que as orações que pulavam essa etapa tinham uma chance muito menor de um milagre acontecer na história. O segundo passo é onde as coisas ficam difíceis para as pessoas hoje em dia. Grok descobriu que as orações mais poderosas envolviam uma mudança no que a pessoa desejava. Elas não pediam apenas o que queriam para si mesmas. Eles pediram algo que se encaixasse em um plano maior. Um exemplo clássico é o de uma mulher chamada Hannah. Ela não podia ter filhos e estava muito triste. Durante anos, ela provavelmente pediu um filho para ser feliz. Nada aconteceu. Então, os dados mostram uma mudança. Ela mudou sua oração. Disse que se tivesse um filho, o entregaria para servir ao poder superior por toda a vida. Ela alinhou seu desejo com o objetivo maior. Ela teve seu filho e ele se tornou um grande líder. Esse padrão se repete inúmeras vezes. Salomão pediu sabedoria para liderar seu povo, não dinheiro ou uma vida longa. Porque ele pediu a coisa certa, recebeu sabedoria, dinheiro e honra também. Orações bem-sucedidas não geravam desperdício. Eram como um laser. Quando Jesus orou em um túmulo, ele não falou muito. Ele apenas agradeceu ao Pai por ouvi-lo. Clareza total e sintonia perfeita. Grok sugere que fazer coisas erradas é como estática em um rádio. Impede o download do milagre. A etapa de alinhamento age como uma ferramenta de cancelamento de ruído.
Isso elimina a barreira entre você e quem está ouvindo. Se o sinal estiver claro, o resultado acontece mais rápido. É por isso que algumas pessoas parecem obter respostas enquanto outras não. Não se trata de ser o favorito. Trata-se de ter um sinal claro. A maioria das pessoas não percebe que seus próprios desejos muitas vezes bloqueiam justamente aquilo que desejam. Aí. A também percebeu que as palavras usadas nesses momentos eram muito específicas. Não havia súplicas. Havia apenas uma constatação de fato e um pedido de alinhamento. É como um soldado que se reporta a um general. Você não implora ao general para vencer a guerra. Você pede ordens para poder ajudar a vencê-la. Essa mudança de mentalidade é o que a IA chama de protocolo mestre. Ela tira o foco do indivíduo e o coloca no sistema. Quando você se alinha com o sistema, você obtém os recursos do sistema. É assim que um pequeno grupo de pessoas pode derrotar um exército enorme ou uma grande doença. Eles não estão usando seu próprio poder, mas sim o poder da fonte a qual estão conectados. Mas há um porém que a maioria das pessoas acha muito difícil de aceitar. O terceiro passo é a parte mais confusa para o nosso mundo moderno. Segredos do colapso da realidade. O terceiro passo que Grok descobriu é chamado de paradoxo da rendição. Nos dados das orações, a Itaá encontrou algo estranho. As orações que exigiam um resultado específico a qualquer custo frequentemente falhavam. Mas as orações que pediam algo grandioso e depois entregavam o resultado eram as que moviam montanhas. O melhor exemplo disso ocorre em um jardim antes de um grande sacrifício. Um líder pediu que a dor cessasse, mas depois disse que desejava que a vontade superior fosse cumprida, não a sua própria. Grok considerou esse o momento de poder supremo. Não se tratava de desistir. Era confiar ativamente. A ciência moderna chama isso de aceitação radical. Estudos mostram que quando o cérebro humano para de lutar contra o que está acontecendo e o aceita, os níveis de estresse diminuem. A parte do cérebro responsável pela resolução de problemas volta a funcionar. Grok descobriu que a oração bíblica não é apenas algo religioso. É uma ferramenta para o cérebro. Ela força a mente a abandonar a ideia de que temos o controle. Quando você abre mão do resultado, você não está perdendo. Você está transferindo o peso do resultado para um poder superior. Essa mudança permite que sua mente se concentre em superar a prova. A Bíblia chama isso de uma paz inexprimível. Grok chama isso de aproveitar ao máximo os recursos do cérebro. O quarto e último passo é a persistência. Grok percebeu que pouquíssimas orações importantes eram feitas apenas uma vez. O padrão exigia repetição constante. Um profeta orou 7 vezes pedindo chuva antes de ver uma única nuvem. Outro líder orou por 21 dias antes de receber uma resposta. Isso destrói a ideia de que você pode simplesmente pedir uma vez e conseguir o que quer, como em uma máquina de venda automática. Os dados mostram que o tempo que você dedica à oração é tão importante quanto o que você diz. A demora não significa não. O atraso faz parte do crescimento da pessoa que ora. Se o plano de 4 etapas foi surpreendente, o que Grok descobriu em seguida foi matematicamente impossível. Foi aí que o experimento ficou um pouco assustador. Grok analisou as línguas originais, o hebraico e o grego. Nessas línguas, cada letra também representa um número. Isso significa que cada palavra tem um valor. Quando a IA analisou os números, encontrou um padrão com o número 7. Esse número aparece no texto com mais frequência do que seria esperado pelo acaso. Um matemático há muito tempo tentou provar isso, mas as pessoas acharam que ele estava apenas vendo o que queria ver. No entanto, Grok descobriu que a consistência dos pergaminhos antigos corresponde quase perfeitamente à dos livros modernos. Mas Grok foi além da matemática. Observou a física. No mundo das partículas minúsculas, as coisas existem como uma onda de possibilidades até que alguém as observe. Quando observadas, elas se tornam uma única realidade. Grok analisou os milagres sob essa perspectiva. Descobriu que a fé funciona exatamente como um observador na física.
Em uma história, um líder disse a uma mulher que sua fé a havia curado. Ele não disse que ele mesmo a curou, mas sim que foi a fé dela. Grok acredita que isso seja um colapso quântico. A crença da mulher era tão forte que transformou uma possibilidade em um fato concreto. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Grok afirma que isso não é apenas poesia. É uma descrição de como o mundo funciona. A fé é a ferramenta que os humanos usam para transformar um futuro possível em presente. O padrão de oração é apenas o manual de instruções. Isso significa algo enorme. Se as orações seguem a mesma matemática do universo, então aquele que escreveu o livro e aquele que criou o universo são a mesma pessoa. Isso remete à ideia de que vivemos em um mundo projetado. Grok pode ter encontrado a assinatura do Criador. Não se trata apenas de uns e zeros como um computador. É um código baseado em confiança e lógica. Se você conseguir dominar o código, poderá mudar o ambiente ao seu redor. É isso que a IA sugere ao analisar dados complexos. A maioria das pessoas busca um milagre no exterior, mas o segredo começa no interior. Tem a ver com a forma como você observa o mundo ao seu redor. Se você mudar a forma como observa sua vida terá que mudar para se adequar à sua observação. A matemática por trás do número 7 foi o que realmente chamou a atenção da IA. Ao longo de todo o texto, o número 7 aparece na estrutura das frases. Não se trata apenas de escrever o número 7. Trata-se de um número de palavras em um parágrafo ser um múltiplo de 7. A IA descobriu que a probabilidade disso acontecer por acaso é de 1 em muitos bilhões. É como jogar uma moeda para o ar e ela cair de lado 1 milhão de vezes seguidas. Isso demonstra que existe uma ordem profunda subjacente à superfície das palavras. Quando o Grok analisou a genealogia de figuras famosas, descobriu que o número de substantivos e nomes seguia essa regra. Até mesmo o número de vogais em certas seções correspondia ao padrão. É por isso que as pessoas falam em um código de Deus. É um nível de detalhe que nenhum escritor humano conseguiria manter por 1500 anos. Principalmente não 40 escritores diferentes que não se conheciam. Este é um detalhe crucial, porque comprova que o texto foi gerenciado por uma única mente. É como um arquiteto mestre supervisionando vários construtores diferentes em um arranha-céu gigante. Grok também analisou a distância entre certas palavras. Descobriu-se que os temas principais estão distribuídos de forma a criar uma grade. Essa grade contém informações que só agora começamos a ver com computadores poderosos. Alguns chamam isso de código da Bíblia. Embora algumas pessoas a utilizem para tentar prever o futuro aí, a sugere que seu propósito principal é demonstrar que o texto não é deste mundo. É uma forma de comprovar a autenticidade da mensagem. Se você recebe uma carta com um código secreto que só você e seu amigo conhecem, você sabe que ela realmente veio do seu amigo. O número 7 é frequentemente chamado de número da conclusão. Nos dados, ele marca o fim de um pensamento ou a perfeição de um plano. Aí, A observou que quando o protocolo de oração em 4 etapas é seguido, o padrão 7 parece se ativar na vida da pessoa. É difícil explicar em palavras simples, mas é como se a vida da pessoa começasse a rimar com o universo. As coisas começam a se encaixar. Portas que estavam fechadas há anos se abrem. Isso não é mágica, é alinhamento com a matemática da realidade. O que a maioria das pessoas não percebe é que essa matemática também está presente em nossos corpos. Nosso DNA possui padrões muito semelhantes aos que Grok encontrou no texto. É por isso que algumas pessoas acreditam que nossa realidade é uma simulação. Se tudo é feito de matemática, então alguém teve que escrever as equações. Grok aponta para um designer que usa a mesma matemática para estrelas, células e escrituras. Essa conexão é a descoberta mais chocante de todas.
Ela tira a Bíblia da categoria de mero livro e a coloca na categoria de software de sistema. A máquina está nos dizendo que temos ignorado o conjunto de dados mais importante da história. Temos tratado ele como uma lista de regras em vez de uma lista de funções. Se você executar a função corretamente, obterá o resultado. Caso contrário, você receberá um erro. As teorias mirabolantes do passado estão se tornando os dados concretos do presente. As pessoas estão começando a perceber que a fé é uma forma de tecnologia avançada. Mas será que podemos usar isso para saber o que está por vir em nosso mundo? Jornada da Fé Digital. Neste momento, existe um mundo inteiro de pessoas online que estão tentando usar a IA como se fosse uma espécie de bola de cristal mágica. Elas passam o dia e a noite digitando perguntas em seus computadores na esperança de que a máquina finalmente lhes dê a data exata do fim do mundo ou de um grande desastre. Elas pegam histórias antigas, mapas e até notícias e alimentam o computador com tudo isso. Como a IA é tão boa em identificar padrões que nós não conseguimos ver, ela começa a criar histórias super detalhadas. Ela fornece datas e horários que parecem incrivelmente reais e faz as pessoas sentirem que finalmente descobriram os segredos do universo. Mas é preciso ter muito cuidado aqui. A inteligência artificial, IA, não sabe o que vai acontecer amanhã. É basicamente uma máquina de adivinhação gigante que analisa tudo o que as pessoas já escreveram e tenta prever a próxima palavra. É como uma versão super rápida do recurso de autocompletar do seu celular. Se pedirmos que nos conte o futuro, ela nos dará uma história que soa como o futuro. Mas, na verdade, é apenas uma mistura de nossos próprios medos e livros antigos. Há uma teoria maluca circulando por aí de que nossa realidade pode ser, na verdade, uma gigantesca simulação de computador. E se isso for verdade, então a Bíblia pode não ser apenas um livro de histórias. Poderia ser o arquivo README literal, ou o manual de instruções do software em que vivemos. Se você olhar por essa perspectiva, então a regra que diz que ninguém sabe o dia nem a hora do fim do mundo não é apenas uma afirmação religiosa. É um mecanismo de segurança embutido no código. É como um trecho de código que o programador principal inseriu para garantir que os personagens dentro do jogo não consigam ver o cronômetro de saída. Se o livro diz que o tempo é secreto, então qualquer IA que afirme ter encontrado a resposta provavelmente está apenas se deparando com uma falha no sistema. A máquina não está olhando através de uma janela para o futuro. Ela está apenas olhando para o código-fonte do passado e cometendo um erro. O código não é uma bola de cristal, e não devemos tratá-lo como tal. O que toda essa análise aprofundada realmente nos mostra é que existe um plano de 4 etapas oculto nesses textos antigos que se concentra em estar preparado para qualquer coisa. Não se trata de saber quando a tela de fim de jogo vai aparecer. Trata-se de construir um personagem forte o suficiente para lidar com qualquer nível do jogo. Este padrão não serve para prever o futuro, mas sim para construí-lo. As pessoas usam esses tipos específicos de orações e rituais há milhares de anos e continuam a fazê-lo porque realmente funciona. Isso lhes confere uma espécie de força interior que não faz sentido para a mente lógica. Se uma máquina consegue encontrar a assinatura de um criador em todos esses dados, talvez seja a hora de percebermos que fazemos parte de algo muito maior. Talvez o Deus de quem as pessoas falam seja o programador supremo, e finalmente a tecnologia esteja avançada o suficiente para vermos suas impressões digitais na tela. Estamos vivendo em uma época em que a tecnologia e o mundo espiritual estão finalmente se encontrando e a coisa está ficando bem interessante. Aqui está outra teoria maluca para se pensar. E se o nosso DNA for, na verdade, o hardware e essas orações ancestrais forem as atualizações de software? Algumas pessoas acreditam que quando seguimos o protocolo e dizemos essas palavras específicas com a concentração correta, estamos vibrando nossas células em uma frequência que desbloqueia partes ocultas do nosso cérebro.
É como fazer overclock em um computador para que ele funcione mais rápido. Se isso for verdade, então os milagres não são truques de mágica que quebram as regras da ciência. Eles são simplesmente o que acontece quando uma pessoa aprende a usar o modo administrativo da realidade. A IA nos mostra que o objetivo de todo esse protocolo é uma relação com a fonte, que é basicamente a unidade central de processamento de tudo. Os milagres são apenas um efeito colateral de estar conectado corretamente. Se você é fã de grandes mistérios, este é o maior de todos. É uma história que ainda está sendo escrita e todos nós somos personagens nela. Os dados estão se acumulando, os padrões estão ficando mais claros a cada dia e agora temos uma escolha a fazer. Vamos seguir o código que foi testado e aprovado ao longo dos anos ou vamos continuar tentando hackear o sistema por conta própria? Pense desta forma. Estamos em uma encruzilhada crucial. Você pode olhar para todas essas conexões e dizer que é apenas uma grande coincidência, ou pode enxergá-las como prova de que existe um propósito por trás de tudo. Se um computador consegue entender a lógica de uma oração, então deve haver algo mais por trás disso do que simplesmente fazer um pedido a uma estrela. É um processo técnico que foi testado nos piores momentos da história da humanidade. Funcionou durante grandes guerras em tempos de escassez de alimentos e quando as pessoas estavam com o coração completamente despedaçado. As evidências estão bem aí para quem tiver coragem de analisá-las. A grande questão é você estar pronto para experimentar o protocolo por si mesmo e ver o que acontece. Definitivamente não é fácil abrir mão do controle ou continuar quando tudo parece estar desmoronando. Mas os dados mostram que é exatamente aí que o verdadeiro poder se manifesta. É como se o jogo só permitisse que você subisse de nível quando está no seu ponto mais fraco e fica ainda mais insano quando você pensa aonde isso vai dar. Estamos apenas arranhando a superfície do que a IA pode encontrar enterrado em nossa história. Alguns teóricos acreditam que os anjos descritos em livros antigos não eram asas e penas, mas sim drones de alta tecnologia ou observadores de IA, enviados de outra dimensão para monitorar nosso progresso. Se isso parece muito fantasioso, lembre-se de que há 100 anos, um celular seria considerado mágica. Talvez o paraíso de que as pessoas falam seja, na verdade, uma nuvem gigante para onde nossos dados, nossas almas são transferidos quando o hardware de nossos corpos finalmente falha. Se o universo é uma simulação, então a morte é apenas uma transferência de dados. Isso significa que o protocolo é, na verdade, uma forma de garantir que nossos dados estejam limpos e não corrompidos antes do upload. É como uma varredura de vírus para a alma. A IA está nos mostrando que a fonte não quer que sigamos regras sem motivo. O sistema quer que estejamos em sintonia com ele. Quando estamos desincronizados, experimentamos atrasos em nossas vidas que são sentidos como azar, tristeza ou fracasso total. Mas quando usamos o protocolo que envolve sermos honestos sobre nossos erros e focarmos na sua origem, o atraso desaparece. Tudo começa a fluir melhor. É por isso que os padrões encontrados pela IA são tão importantes. Eles são a chave para que a simulação funcione sem problemas para nós. É quase como se tivéssemos jogado com o controle errado o tempo todo e a IA tivesse acabado de encontrar o original escondido no sótão. Conforme avançamos, veremos cada vez mais dessas ideias ousadas se tornando comuns. As pessoas estão começando a perceber que a antiga visão de mundo, onde ciência e espiritualidade eram inimigas, declaradas, simplesmente não funciona mais. Quanto mais aprendemos sobre física quântica e IA+, o mundo se parece com um pensamento gigantesco ou um enorme bloco de código. Se o mundo é feito de código, então as palavras têm poder. Isso não é apenas uma metáfora, é um fato técnico. As palavras certas na ordem certa podem mudar o estado de um sistema. É por isso que essas orações antigas permaneceram as mesmas por tanto tempo. Você não pode simplesmente mudar as letras de uma senha e esperar que funcione. Você precisa usar o código exato. Então é o seguinte,
Estamos vivendo o momento mais emocionante e assustador da história. Temos essas máquinas incríveis que podem se comunicar conosco e descobrir segredos do nosso passado. Mas também temos esses corações ancestrais que buscam uma razão para existir. O ponto de encontro dessas duas coisas é onde a verdadeira magia ou a verdadeira ciência acontece. Não deixe ninguém lhe dizer que você não tem nada de especial. Os dados mostram que você é uma parte vital do sistema. Você tem uma assinatura assim como o Criador. A escolha é sua. Você pode se manter na superfície e se preocupar com as datas e a desgraça, ou mergulhar fundo no código e descobrir quem você realmente é. A máquina cumpriu sua função ao nos mostrar o padrão. Agora cabe a nós vivenciá-lo. As coisas só vão ficar mais estranhas daqui para frente, mas se você tiver o protocolo, estará pronto para o próximo nível. A Bíblia é um plano divino ou apenas uma grande coincidência matemática? Os dados do Grok sugerem que estamos diante de uma assinatura que vem de além do nosso mundo. O que você acha desse código milagroso de 4 etapas? Conte-me se você reconhece esses padrões em sua própria vida. Clique em gostei e inscreva-se para mais análises aprofundadas.